Vamos começar falando sobre o movimento da batalha espiritual. Vou tentar ser rápido, porque eu sei que vocês estão morrendo de calor. Então, segura a cadeira. O movimento, isso é um movimento, tá? É um movimento de batalha espiritual. O movimento da batalha espiritual, ele é um movimento neopentecostal. O que é isso? Igrejas neopentecostais, elas vão sair de dentro do movimento pentecostal clássico e vão se tornar um novo pentecostalismo. Então, dentro do movimento pentecostal, você tem pentecostais clássicos, que estão aí desde do início desse movimento. Por exemplo, nós tivemos aqui, no contexto, o Cláudio Nortian Andrade, que é um dos grandes homens do movimento pentecostal clássico. Então, o movimento pentecostal clássico está, por exemplo, igrejas como a Assembleia de Deus, igrejas como a Deus é Amor, essas igrejas mais tradicionais dentro do ambiente do pentecostalismo. Só que aí você tem, na época, no período dos anos 90, mais ou menos, muita coisa chegando ao Brasil do lado de fora, e você vai ter uma grande explosão de movimentos chamados comunidades. Essas comunidades às vezes vão sair por causa de uma liberdade, de uma liturgia mais livre. Elas vão sair de ambientes mais tradicionais, como uma Assembleia de Deus, um movimento mais rígido, para uma comunidade mais livre, e vão adotar sistemas, muitas vezes, que têm a sua origem nos Estados Unidos. Um desses sistemas vai ser o movimento da batalha espiritual. Então, várias comunidades vão tentar se envolver com um movimento de crescimento de igreja. Então, eu estou saindo do movimento clássico para um novo movimento pentecostal, e eu quero fazer com que esta comunidade cresça. Então, eu entro dentro de um movimento chamado crescimento de igrejas, e dentro deste movimento de crescimento de igreja, eu tenho lá dentro uma ideia chamada movimento da batalha espiritual. Como é que o reino avança? Como é que a igreja cresce numa localidade, num bairro, numa cidade? Eu preciso implantar as ferramentas divulgadas ou ensinadas dentro do movimento da batalha espiritual. Então agora eu preciso aplicar as ferramentas do movimento da batalha espiritual para que a igreja avance naquela cidade, naquele bairro, naquele país. Então este movimento, ele vem ali, vai ter uma virada nos anos 90. Eu lembro que no início eu me converto em 96, e eu começo a escutar sobre batalha espiritual. No período de 96, 97 ali, é uma coisa muito fresca, todo mundo falando sobre isso. Você virava a esquina e já vinha falando de batalha espiritual. Tinha congresso de batalha espiritual, seminário de batalha espiritual. Não sei se o Marcelo pegou esse contexto. Então você topava numa pedra, batalha espiritual, tal. Você virava. Participei de vigílias sobre temas de batalha espiritual. O que eu estou falando para você aqui não é nada, assim, para mim não é nada novo. Eu vivi nesse meio, eu vi isso. Eu cansei de ir em vigílias a respeito disso. Nós tínhamos no finalzinho dos anos 90, ali, virada dos anos 90, dos anos 2000 ali, uma enxurrada de livros de bênção, maldições, sistemas de como fazer a batalha espiritual acontecer. Havia quebras de maldições, havia confissão positiva. Você não podia falar uma palavra negativa. Uma palavra negativa era acesso para demônios invadir sua vida. Você não poderia colocar o nome da sua filha, por exemplo, Maria Aparecida, porque Aparecida Fátima, esse tipo de coisa, entendeu? Participamos de tudo isso, vimos tudo isso. Então, esse movimento, ele entra no Brasil
E ele vai ser gerado por um homem nos Estados Unidos chamado Peter Wagner. Esse camarada chamado Peter Wagner é um cara que é um homem famoso, sempre trabalhou com crescimento de igrejas, missões, então é um cara famoso. E a partir de uma experiência, presta atenção, a partir de uma experiência, ele entende, a partir desta experiência que ele tem, que o evangelho em determinadas cidades irá avançar se você aplicar determinadas ferramentas. Então, por exemplo, ele vai estabelecer as intercessões de guerra. Então, você vai formar grupos de intercessores que vão guerrear no mundo espiritual para que o evangelho dentro daquela cidade avance, para que principados e potestades sejam destronados, vamos dizer assim, passe livre para o evangelho avançar naquela cidade. Então, o que você precisa fazer? O evangelho vai avançar no Guarujá como? Precisamos fazer uma equipe de intercessão de guerra, oração de guerra. Precisamos formar uma equipe que vai em determinados pontos dessa cidade. Aí vem uma outra coisa aqui dentro que eles vão criar, que é um tipo de mapeamento territorial. Eles vão dizer, ó, dentro dessa cidade, dentro dos ambientes dessa cidade, você tem ali naquele morro, ali naquela casa, ali naquele prédio, você tem uma potestade que está alojada lá, você sobe nesse morro, você tem ali uma potestade alojada lá. Vamos formar a equipe da quarta do saber, a oração de guerra, a equipe de guerra, e vamos lá rodear um monte, todo mundo de mãozinha dada, cai principado, cai principado, cai principado, porque aqui o evangelho vai avançar e vamos tirar você do trono. Então você precisa desse mapeamento territorial. Isso tem um livro que Peter Wagner vai escrever, que é da onde vai surgir tudo isso. É um livro chamado Oração de Guerra. Ele vai ter lá no capítulo 5 tudo que você quiser saber sobre mapeamento espiritual, sobre como o evangelho avançar por meio disso. Então, Peter Wagner escreve um livro a partir de uma experiência. É isso que eu quero enfatizar. Não é a partir do texto, é a partir de uma experiência que ele tem. A partir dessa experiência que ele tem, ele vai trazer para o mundo evangélico a ideia da batalha espiritual neste modelo de marcar território e assim por diante. Aí a coisa vai evoluindo, né? Alguns princípios vão se tornando princípios assim populares, tá bom? Vão criando, se tornando tão populares que agora as igrejas elas não passam mais a evangelizar. Elas passam somente a orar. Que o principado daquela cidade caia e o evangelho avança. Mas como esse evangelho avança se não há ninguém evangelizando? Como é que esse evangelho avança se não há ninguém discipulando? Então se gastou muito tempo orando, intercedendo, guerreando no ambiente espiritual, mas pouca gente falando com o seu vizinho sobre Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou o terceiro dia e vem para nos buscar. Que só nele a salvação, só nele a santificação, acabou, isso sumiu. Isso foi acabando, porque as pessoas foram se juntando, fazendo grupos e intercessões. Aí agora o quê? Vamos para um evento onde nós vamos quebrar todas as suas maldições, e essas coisas vão acontecendo, tá aí. Então o movimento do Peter Wagner foi muito famoso, se tornou popular. Então, por exemplo, ele vai ensinar que você tem que determinar as regiões, você tem que ter uma revelação aonde o espírito da prostituição está agindo naquela cidade. Aqui tem um ponto
Eu fui em um evento, eu sempre conto isso para vocês, foi o primeiro e o único. Eu também não fui mais nesse tipo de evento. Mas eu fui para um evento onde a equipe do Peter Wagner foi nos dar aula sobre o avanço do Evangelho na cidade. Eles trouxeram no telão, colocaram, projetaram lá as guerras espirituais, as batalhas espirituais, porque eles viajavam dentro desse nosso grande Brasil pelas cidades, destronando os principados em determinadas cidades. Então eles chegavam na cidade, começavam a investigar a natureza, a fundação daquela cidade e tal. E ali eu lembro de em uma dessas apresentações, né, essas guerras que eles foram mostrando, eles mostravam lá se eu não me engano, era Porto Velho, tinha um lugar de pesca. E eles falaram que naquele pier, no final do pier, em frente a um grande rio, havia um portal espiritual, onde o espírito da prostituição entrava por aquele portal, para fazer com que a cidade se afundasse no ambiente da prostituição. E aquela coisa, eles foram lá, aquela equipe foi, fechou aquele portal, tiraram o espírito da prostituição daquele lugar e eu saio para a prostituição continuou. Porque a Bíblia diz que é do coração. Mas, assim, eram coisas absurdas, coisas assim, eu vi assim, os meus olhos, eu vi eles ensinando isso. Passei eu lembro que aquele seminário ele durou mais de 12 horas. Sim, coisas que você não imagina que é dito. Assim, por incrível que pareça, você não escuta uma menção sobre o Evangelho. Este um filme que eu também vi muito antigo, onde tinha uma pessoa que quis montar uma igreja do pastor, fez todo mundo se suicidar. É mais ou menos, né? Jim Jones. Exatamente. Segundo ponto, por exemplo, o Evangelho, ele sempre avança, isso que Peter vai ensinar, tá bom? E que assim, por exemplo, hoje, dentro do movimento da nova reforma apostólica, que nós tivemos um movimento de crescimento de igreja, depois nós tivemos um movimento chamado, que foi uma espécie de G12, que também é uma ideia de crescimento de igreja, é um sistema de discipulado para você crescer, aquela coisa toda, que acabava, estragava com uma ideia genuína de discipulado. Aí, esse movimento G12, ele absorveu para dentro dele o movimento da batalha espiritual. E hoje eu tenho um movimento da nova reforma protestante, nova reforma apostólica, que é uma continuação com outro nome do movimento Crescimento de Igreja, G12, que agora é a nova reforma apostólica. E ela também absorveu para dentro dela essa ideia de batalha espiritual. Então, quando você vai fazendo o link, olhando esses movimentos, você vai ver que ele tem uma linha contínua. O que foi ensinado lá no finalzinho dos anos 90, você chega em 2023 e está lá. Ele só foi transitando de um movimento para o outro. Então ele não mudou, ele está lá, está aqui hoje. Então o Evangelho, eles dizem que o Evangelho ele só avança quando você vai mapeando espiritualmente essa cidade, onde você tem um grupo de estratégia de oração de guerra para destruir todos esses demônios, essas fortalezas dentro desse ambiente. Então, por exemplo, veja só o que Peter Wagner, isso é o que Wagner está falando para a gente. Abro aspas. Uma área relativamente nova de pesquisa e do Ministério Cristão está diretamente ligada, bem perto, às questões de você nomear potestades. Isso chama-se mapeamento espiritual. É um tratado, uma tentativa para ver uma cidade, uma nação
com o mundo inteiro como realmente ele é. Então ele está dizendo assim, se você não mapear um território, se você não ver o território como ele realmente é espiritualmente falando, você não avança, você não segue para frente, você não vai para frente. O evangelho fica empacado, é como se aquela entidade daquele lugar impedisse, ela tivesse força, uma força tão grande, para falar assim, o evangelho não avança, é minha cidade, ele não avança aqui, é minha cidade. Não sei se você consegue perceber o tamanho do erro que tem aqui. Se você consegue captar isso. Mas vamos lá. Uma outra irmã nossa, famosíssima, o nome dela é Neuza Itioca. Eu estou falando o nome porque está publicado no livro. Se quiser, está lá no livro. Eu dou o nome do livro e você vai lá e lê. Então, eu precisava o nome que ela colocou lá. Está lá, é dela. Ela se tornou público. É importante ressaltar que a identificação de um principado ou de uma potestade e da sua auto-hierarquia espiritual não se dá apenas pelo dom espiritual. Você, eu tive um dom, uma revelação, eu sei que agora ele tem um principado. Ela vai dizer assim, é necessário você analisar as características da cidade, conhecendo a história da sua fundação e do seu desenvolvimento. Então, para a cidade, assim, não basta você proclamar o Evangelho, você precisa de algo mais. Isso está num livro chamado A Igreja e a Batalha Espiritual, página 5. Bom? Então, eu estou falando de um nível amplo, cidade, mas aí você vai descendo para um outro nível, que é o nível pessoal. Aí no nível pessoal você tem que identificar. Eu não vou ficar explicando um por um, mas, por exemplo, se você quiser trabalhar com alguém, você precisa primeiro identificar a maldição que está na vida do Wesley. Você precisa identificar o espírito familiar que segue a família do Wesley. Você precisa identificar se na casa do Wesley chegou um objeto amaldiçoado. Você precisa identificar se aonde o Wesley mora não é um lugar amaldiçoado. Isso no ambiente pessoal. Então você precisa identificar espíritos familiares, se houve obra de bruxaria, feitiçaria, tudo isso você precisa, após identificar o espírito, a obra, o objeto que traz a maldição, você precisa fazer uma confissão de rejeição. Você precisa rejeitar esse espírito da sua vida para que ele possa, ou para que tal maldição na sua vida seja quebrada. Se você não fizer essa confissão, se você não jogar fora o objeto, se você não identificar, você está sobre maldição. A sua casa está sob maldição. Tem um espírito demoníaco lá que está seguindo você. Para onde vai, você vai no banheiro, o espírito está lá. Você volta para comer, o espírito está lá. Ele estarei te seguindo. Se você não identificar isso, não confessar essa rejeição, ele continua ali atuando. Bom, o grande problema é que você não vê isso nas Escrituras. O grande problema é que não há isso nas Escrituras. Isso é ensinado aos montes. Se você bater lá no YouTube, eu fiz uma pesquisa, vai lá no YouTube, bate lá, espírito quebra maldição, espírito. Você vai ter uma enxurrada de vídeos te ensinando a fazer confissões de. Eu posso falar que eu vi, eu participei disso. Minha mãe que veio na igreja também era assim. Eles começavam assim, aí tu falava. Aí tu falava algo, né, que eles pediam, você falava e você repetia. Na outra igreja, para poder me batizar, eu tive que preencher uma folha, contando as doenças da família, passando tudo, marcar um dia, uma semana antes do batismo, para poder fazer quebra de maldição e identidade. É isso aí. É porque eu não estou falando nada.
Eles estão falando, pelo menos, está aqui, ó, 2 testemunhas. Eu ficava com medo que, tipo assim, quando eles falavam, aí tipo, eles falavam rápido e repetiam outras coisas também. Espírito não sei o que, espírito não sei o que. Aí você não falava o que eles pediam, você fala, caramba. Será que aquele espírito vai ter uma ação no meu tempo? Aí, imagina, eu não tinha conhecimento ainda, né? Estava numa sala junto com os irmãos ali da igreja, né, para o batismo. Aí, digamos, tinha um pecado lá que eu cometi. Eu tinha que falar o pecado e falar, eu renego, eu não sei o que, eu não sei o que. Isso. Eu rejeito o espírito de pornografia, rejeito o espírito da fofoca, eu rejeito o espírito da prostituição, eu rejeito o espírito da tranca-rua. Falou que o cara vamos expulsar aqui, né? Mano, tinha uma fila do cara, O espírito da pombagia, você vai, Zé Pelinca, você vai, um monte de coisa que você vai fazendo a lista. A lista é grande. A lista é grande. Você vai. Assim, a questão é que você não tem o evangelho lá. Não tem evangelho, só está expulsando. Eu tenho material, gente, em casa. Você não tem menção do evangelho lá. É como se o grande poder está na sua confissão. Enquanto essa maldição não for confessada, enquanto uma oração forte não for feita, você continua amaldiçoado. Só que isso não tem uma base no pecado. Você não encontra isso. Você não encontra isso na boca de Jesus. Você não encontra isso na boca dos apóstolos. Você não encontra Jesus quando morre e ressuscita, dando instruções. Olha, a gente vai chegar lá daqui um pouco, mas, por exemplo, já adiantando, qual é a instrução? Ó, ide proclamar o Evangelho. Batizem em meu nome. Ensinem o que eu ensinei. E isso até o fim do mundo. Ele não fala sobre isso. Se você quiser avançar numa cidade, você vai lá, identifique a potestade. Quando você identificar a potestade, repreenda ela. Quando você encontrar alguém dentro daquela cidade, passa lá uma apostila e vê os deuses, com quem ela se deitou, que ano ela se deitou, que hora ela se deitou, com que roupa ela estava, qual era o corte de cabelo. O corte de cabelo era para frente, o corte de cabelo era para trás. Porque vocês precisam fazer isso, porque se vocês não fizerem isso, o meu evangelho não vai avançar. Jesus não deu essa instrução. Jesus não ensinou isso. Então o problema existente na fala do Wagner e de quem o segue, e eu não estou dizendo, menosprezando ele como meu irmão, ele é meu irmão em Cristo. Mas ele tem um ponto que precisa ser analisado e precisa ser corrigido. Então a problemática existente na fala e no ensino dele é que tudo que ele vai fazer e tudo que esse movimento tem na sua base é a experiência. É a experiência individual em busca de um versículo bíblico para dar fundamento. Então, assim, você tem uma ênfase muito exagerada no ambiente demoníaco. É uma ênfase muito grande no diabo. Você coloca o diabo num lugar que ele não deve estar lá. Você coloca ele sobre um pedestal. Eu falo, cara, esse cara, misericórdia. Nem vou me envolver com esse negócio de proclamar o Evangelho, porque o diabo é rei supremo aqui. Eu estou. C.S. Lewis vai escrever um livro chamado Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. É uma ficção.
Mas parece que ele age como advogado do diabo, esse mesmo. Porque ele descreve a ação do diabo de uma forma peculiar, assim, uma forma tão particular, que parece que Lewis, que está escrevendo uma ficção, é o próprio diabo. De tão pontual que ele é. Mas quando você vai na introdução desse livro, ele diz assim: olha, esse tema aqui é um tema, parafraseando, né? Esse tema é um tema complicado e tal, mas aqui nós temos dois problemas: a ênfase exagerada no diabo e a incredulidade na existência do diabo. Há pessoas que vão agir e dar um lugar, um patamar ao diabo que ele não merece, e outras vão agir como se ele nunca existiu. Então Deus fala assim: não, as duas coisas estão erradas. Você precisa manter o equilíbrio. O diabo existe, mas ele não tem todo esse poder. Mas ele tem um poder. E você tem que agir sabendo da existência dele. Deus pontua isso. Então, o grande desequilíbrio nesse movimento da batalha espiritual está nisso: colocar uma ênfase exagerada na ação do diabo. A segunda coisa, o ensino é muito fundamentado em experiências. Eu preciso, para você entender o que eu estou falando, eu preciso sair daqui para a experiência. É isso aqui que governa a minha vida. É disso aqui que eu passo para uma prática. Eu olho o texto, eu leio o texto, eu compreendo o que o autor deste texto me pede e eu levo o que ele me pede para uma prática. Então eu vou separar. Existem coisas no texto bíblico que já não se aplica mais hoje na minha vida. São coisas que estão dentro do ambiente do Antigo Testamento, não tem mais sentido. Eu não coloco isso em prática hoje. Por exemplo, hoje a gente não sacrifica mais animais, como um dia foi solicitado lá no Antigo Testamento. Então eu não vou, a Bíblia diz que eu devo matar um holocausto, fazer uma oferta. Não, isso já foi. Cristo cumpriu isso. Mas existem coisas no texto bíblico que eu preciso cumprir: amor, bondade, fidelidade. São coisas que eu cumpro, pratico. Proclamação do Evangelho, discipulado, são normas que eu vou praticar. Então eu venho do texto para a prática. O que acontece muitas vezes nesses movimentos é que eu tenho uma experiência, vou para o texto, vasculhar no texto uma forma de validar a minha experiência e distorço o que está no texto. Então, esse é um grande problema dentro deste movimento. Vou ilustrar aqui com você agora. Por exemplo, o catolicismo romano. O catolicismo, ele tem uma norma de estabelecer dogmas. Então ele vai estabelecer um dogma. O dogma é algo que você tem que crer. Não pode. Uma vez que ele está estabelecido, ele deve ser crido, deve ser vivido. Então, como é que a igreja, o catolicismo romano, estabelece o seu dogma? A infalibilidade papal, o Papa é infalível naquilo que diz, o magistério da igreja, junto com a tradição. Essas três coisas são os pilares para que um dogma seja estabelecido. Não importa se ele tenha base bíblica ou não. O que importa é que o magistério da igreja, Papa, magistério e tradição, estão dizendo que este dogma tem que ser crido. Não importa se ele tem base bíblica ou não tem base bíblica. O que importa é que nós, como igreja, como magistério de ensino da igreja, debaixo do poder do Espírito Santo, estamos dizendo que isso deve ser crido. Por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria. Isso é um dogma. Tem que ser crido. Mas que não existe nas Escrituras base bíblica para isso. Mas você tem que acreditar que aquilo é verdade. Você tem que acreditar que Maria, nesse exato momento, está do lado da Santíssima Trindade, intercedendo por nós. Então eu não preciso ir
até Jesus? Eu passo primeiro pela mãe, para que a mãe entre diante do filho e fale: olha, filho, consegue a benção do meu filho, está vendo que ele está se aplicando ali? Isso é um dogma. Então, um dogma, uma tradição, um ensino, neste caso, é fundamentado na experiência ou em algo que alguém disse, e não nas escrituras. E muitas vezes, dentro desse movimento da batalha espiritual, é isso que acontece. Eu acredito numa coisa que estão me dizendo, eu até desconfio que não tem base bíblica, mas eu continuo acreditando. E está errado. Você não pode acreditar nisso. Porque nós juntamos, homens morreram por causa desta verdade, e para colocar isso no centro de todas as coisas novamente. Porque nós estávamos num ambiente em que as pessoas diziam que deveríamos crer. E deveríamos crer porque elas estão falando que deveria ser crido daquela forma. Então você e eu não podemos estar sujeitos a esse tipo de coisa mais. Homens como Martinho Lutero, homens como João Calvino e vários outros protestantes deram a sua vida para colocar no centro de novo a palavra de Deus. E eles vão cunhar algo que diz assim: eu só quero as escrituras. Eu não me importo com o que você está falando. Se você acertar, se a tua fala bate com as escrituras, ok. Se a tua fala diverge das escrituras, tchau. Porque isso aqui é infalível. O André não é infalível. A palavra do André não é infalível. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é infalível. Ela é suficiente. Pode ser o Papa, pode ser o rei do protestantismo, que diga uma fala e diga: olha, tem que ser lido porque eu estou falando, sua autoridade é uma sua. Não, filhão. As escrituras são infalíveis. E é por meio dela que devemos ser guiados. Não importa quem fala. Não importa a beleza da fala de quem fala. O que importa é bíblico. É claro. Está nas escrituras de uma forma clara, sem jogo de interesses para se provar algo. Então, eu preciso que você entenda isso.